Este programa é livre para todos os públicos. Câmara Convida. Olá, você que acompanha a TV Câmara Piracicaba, seja bem-vindo a mais um Câmara Convida, o nosso programa semanal de entrevistas. E estamos aqui hoje para conversar com o professor Jaime Alexandre de Lima Curcio, professor de marketing político, e que a gente vai tratar do tema aqui sobre a comunicação política depois das eleições. Então, antes de mais nada, quero agradecer a presença e dizer, seja bem-vindo ao Câmara Convida, professor. Muito obrigado pelo convite, Eric. A gente se sente bem honrado quando a gente trata desse assunto e principalmente na cidade que a gente mora, que a gente gosta aqui. Então, nós vamos bater um papo aqui. Toda essa parte, você disse a ideia de ter aí depois da eleição, e depois da eleição começa a próxima eleição. Então, é um grande assunto para a gente tratar aqui na Câmara. É, lógico que a gente tem ainda o segundo turno em várias cidades, né? Como em Piracicaba também. Mas quando a gente fala de pós-eleição, é no sentido assim, aquele período mais robusto da eleição, onde tem os vereadores, diversas lideranças se lançam. Como que, para a gente começar, né? O desafio é aquela liderança que foi candidata ou não. O desafio dela é manter conexão com o público dela nesse período, né, eleitoral que já começa agora, né? Quais são os principais caminhos? Eric, toda a parte de eleição, né, ou seja, tem a grande dificuldade da eleição, talvez a campanha mais difícil de fazer é do vereador. O vereador é onde que ele depende assim, de muitas conexões, de ter muitos contatos, para que ele consiga, lógico, se candidatar e ter o voto da pessoa. Mas ter um espaço próprio dele, um lugar que ele tenha, uma bandeira que ele consiga levantar, para que ele defenda isso para a sociedade, isso que é o que ele tem que ser feito. Que é, por exemplo, assim, uma pessoa que ela é muito ligada a um clube, algum clube que ele tenha. Ele fazer todo o trabalho lá no clube, não somente como participante daquele clube, e sim como melhoria daquele clube. Aí ele começa a aparecer e sim se lança candidato na próxima eleição. Mas assim, vamos tentar ver com o nosso público aqui, diferenciar um pouquinho quais são as principais características de uma comunicação durante o mandato e quais são as principais características de uma comunicação nesse período de construção de imagem. Tudo bem, você faz parte de um clube e tal, mas você quer dizer que você quer ser candidato. Só que você não pode já agora falar que é candidato, né? Não. Até porque tem restrições eleitorais legais, inclusive, né? Como que você trabalha essa imagem no mandato? Tudo bem, a gente sabe, imagina como que é, mas fora dele. Porque assim, ele tem que ser um líder, né? Ou seja, ele tem que sair de uma liderança, ele tem que construir uma liderança. E essa liderança, assim, de novo, né? A liderança se constrói como? Com influências de pessoas, tendo esse contato sempre com as pessoas, com a comunidade, e principalmente, quanto mais focado ele for para isso, mais fácil vai ser que ele consiga se destacar naquele meio, naquele pedaço da cidade que ele trabalha. É muito interessante também o seguinte, dividir a cidade por bairros. E esse candidato, ele escolher talvez lá um bairro que ele more, é bem inteligente dessa parte de fazer essa estratégia. Não adianta querer abraçar toda a cidade, porque ele não tem braço para isso. Agora sim, num bairro, num local, numa associação, isso sem dúvida nenhuma é uma estratégia importante para ele fazer. Então buscar um nicho seria? Sem dúvida, né? Esse nicho, né, na comunicação política, a gente chama de levantar uma bandeira. E levantar essa bandeira para aquela comunidade, para aquele foco aquela quantidade de pessoas que tem ali. Agora, no caso de quem tem mandato, vamos pensar também no caso de quem vai trabalhar. É lógico que assim, a pessoa que tem mandato, ela tem um instrumento. Mandato, uma exposição maior, além né? de tudo, é um instrumento, né? O que você sugere para esse, né, político, né, que está no mandato e precisa dialogar
no pós-eleição, porque durante a eleição você cria o ambiente, vamos dizer assim, específico da eleição que você vai dialogar. Mas depois no pós-eleição muitas vezes se dispersa, a pessoa até perde o interesse em relação a questões políticas, né? O eleitor de modo geral acaba perdendo o interesse. Como manter o público ativo nesse período? Como ele levantou aquela bandeira, como ele tem aquela bandeira, como que ele tem aquele propósito, e com certeza deve ter sido uma espécie de campanha dele, de promessa de campanha, ele deve seguir aquela pauta. Quer dizer, lógico, aproveitando sem dúvida nenhuma todo o instrumento, toda essa parte aí, toda essa estrutura que o mandato lhe permite, e usar disso, quer dizer, ou seja, estar nessa comunidade, chamar pessoas dessa comunidade no seu gabinete, no seu dia a dia de trabalho. No seu dia a dia de trabalho. E lógico, né? Como ele construiu aquela imagem naquele cenário, naquele público, aquele público tem que estar junto com ele. E como que você vê assim em termos de erros comuns, tanto de quem está no mandato e quem como alguém que não esteja em mandato? Quais são os erros mais comuns nessa abordagem, né? Quando a gente trabalha principalmente quando é o mandato da vereança, né, que é do vereador, muitas vezes ele não tem experiência, né? Ou seja, então ele tem que estar muito por dentro das leis e conhecer como que é o trâmite. E quando a gente fala trâmite, não é um trâmite errado, como que transita todas as documentações dentro da Câmara. E muitas vezes ele acaba atropelando e tentando fazer coisas, por exemplo, que ele não tem competência para isso. Isso é bem comum, um candidato, principalmente a vereador, fazer isso. Então você diz assim, quando a pessoa, eu quero, por exemplo, sou um vereador, sou um pretenso candidato a vereador, eu quero mudar o curso do rio. Não posso. E esse é um tipo de falha grave, não saber o procedimento que você pode fazer. Perfeitamente. Existe todos uns trâmites para que isso, né? E até onde o vereador possa chegar. E aí ele acaba fazendo coisas erradas e, lógico, né, fica ruim a imagem dele, que ele errou no processo da lei. Agora, dentro do marketing, eu pelo menos, embora seja da área do jornalismo, né? É claro que de forma acidental, até aí também por conta do trabalho, a gente acaba tendo contato muito com questões do marketing, né? Hoje a gente vai falar, com certeza, aqui de rede social, né? Mas quais são os principais instrumentos que você entende que são necessários ter? E assim, nesses instrumentos, qual que é o limite do uso deles? Estou fazendo essa pergunta porque muitas vezes a pessoa tem lá uma lista de transmissão do WhatsApp. Ela manda uma, duas. Na quinta vez que ela estiver mandando, pode alguém bloquear. Então, como que funciona essas métricas? Eu vou pedir a licença e usar um livro aqui para a gente explicar isso. Tem esse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro antigo já, de 32. Então, ou seja, essa aqui eu acho que é talvez o grande segredo de uma boa conexão com uma pessoa. Por quê? Quando eu estou fazendo amigos e influenciando pessoas, e o livro trata bem disso, e meu pai também falava isso aí, Jaime Curso falava isso assim, falou: filho, você sempre precisa ser interessante e não interesseiro. Eu acho que essa frase grava muito e marca muito essa ideia de como que eu posso influenciar pessoas, sendo interessante e não interesseiro. Nesse caso do WhatsApp, né, que você trouxe aí, há ferramentas que essa rede social, você consegue bloquear essas pessoas. E lógico que tem uma inteligência por trás disso. Uma pessoa bloqueou, 2, 3, 10 pessoas bloquearam, eu não sei dizer o número que isso precisa, mas até chega a cair o telefone, chega a cair o WhatsApp da pessoa. Por conta de bloqueio, vai mostrar aquilo como um spam, como uma forma... E dependendo de como você negativou essa pessoa, e a quantidade de negativas, ele vai acabar bloqueando, não somente o WhatsApp, sim, o Instagram, redes sociais, enfim. A plataforma, ela precisa fazer isso. Por legislação, elas precisam montar isso, que significa que essa pessoa está fazendo algo errado ou que ela não queria que fizesse. E no caso das redes sociais, hoje em dia as mais comuns
né? Seria o Instagram, né? E tem o TikTok. Como que que são hoje as mais comuns, lógico que tem Twitter, tem Facebook. Threads, Facebook e tudo mais. Vou chegar para falar do Facebook, eu tenho uma pergunta sobre isso. Mas assim, que nem o Instagram, né? Que é bastante utilizado. Você tem diversas formas de publicar ali, né? Você tem o post, você tem o story, você tem o Reels, né? Você tem vídeo, você tem texto, tem imagem. Como que a pessoa consegue, dentro da estratégia de comunicação dela, decidir, né, por quais caminhos é melhor? Qual informação eu vou melhor aqui fazer para Reels? Qual informação eu vou fazer para Stories? Como que funciona isso? Quando essa pessoa, quando esse candidato, ou quando uma pessoa qualquer quer utilizar o Instagram, ela deve pensar qual que é o objetivo principal dela. É lógico que ela pode postar qualquer coisa, mas é muito interessante e talvez de uma estratégia bem importante, Eric, que a pessoa, assim, como nós montamos aquela ideia de focar numa bandeira e num local, eu vou chamar aqui de bairro, num bairro, fazer postagens ligadas a esse lugar ou a essa bandeira que tenha sido. Quer dizer, vamos supor, a pessoa vai falar sobre animais, então faz toda a postagem sobre os pets, como deve se alimentar. Quer dizer, toda isso aí ajuda demais ela a fazer com que a comunicação dela se ligue com aquele candidato, com aquela ideia principal dele. E nada adianta ele ficar postando qualquer outra coisa que não faça sentido com aquela bandeira que ele escolheu. Citei aqui a ideia do pet, mas pode ter qualquer outra ideia para isso. Então, sempre que você tem uma bandeira, um assunto que você carrega ali para sua imagem, né? Você sempre reforçar as informações em torno daquilo. Perfeito. Não dispersar, vamos colocar assim. Por exemplo, sempre que os candidatos me pedem consultoria, por exemplo, a gente estava falando com um candidato, né, nessa eleição, que ele era advogado. Então, ou seja, toda a parte jurídica eram as postagens que se criava para ele. A gente estava orientando que ele fizesse postagem com ligação da parte jurídica. Todas as leis novas, todas as partes de jurisdição que aquele candidato possa atuar. Até porque você usa o que ele tem de melhor também, né? Sim, ele vai saber falar de forma bem competente aquela informação. Agora, você citou aqui o Facebook, né? Como que está o Facebook hoje enquanto mídia social? Porque eu me lembro 2014, 2015, 10 anos era o principal, todo mundo usava. Hoje eu vejo um certo... Eu até falo... Às vezes eu olho... Quando eu entro no Facebook, falo, parece um cemitério de perfis aqui. Um monte de gente tá lá, perfil, tá tudo meio abandonado, ninguém posta nada. Até parece que postar alguma coisa se tornou até ofensivo, aquela coisa toda. Como que você vê hoje o Facebook, cara, como rede social? Ele tem, assim, um perfil. Cada rede social traz um perfil. Quer dizer, você citou o TikTok. Lógico que nós estamos falando de algumas pessoas bem mais jovens. Até pessoas que não podem estar na rede, porque precisa ter um limite de 18 anos. Com certeza essa pessoa fez uma data diferente para poder usar. Já no Instagram, nós temos aí toda a parte aí a grande população que está hoje. E o Facebook, ele vem com aquela ideia antiga. Quer dizer, ou seja, muitas pessoas usam ainda o Facebook, os nossos pais, os nossos avós, eles estão usando agora o Facebook e é bem comum ter aí uma idade um pouco mais avançada e usar... Ele se tornou uma rede social de pessoas mais velhas, no caso. Perfeito. É ali que traz toda essa informação. E isso, não que ele não vá mudar, com certeza vai mudando depois para outra. Quem não se lembra do Orkut? Ou seja, nós tínhamos o Orkut que depois acabou. Assim vai acontecer com algumas redes sociais, possivelmente com o Facebook. E outro que eu acho interessante falar é a questão do Twitter, né, que agora voltou a funcionar no Brasil. Sim. Esse tipo de rede social também é bom de uso. Eu vejo assim, em âmbito nacional e internacional, figuras nacionais,
se utilizam muito daquilo, mas figuras mais locais eu não vejo utilizando, né? Você acha que para a política local ele tem um efeito? Ele traz o X, né, que é eu falei Twitter, mas é X. O X, ele traz essa informação mais direta. E o que nós podemos dizer seria assim, eu comentei que cada rede social tem uma forma de você negativar a pessoa. Então, no caso do X, ele tem lá não é tão sensível. Então, ele consegue publicar coisas, por exemplo, que se a pessoa quiser tirar aquilo, não consegue tirar do ar. Já as outras, no Twitter, já o Instagram, o Facebook, ao negativar, já sai do ar na hora isso aí. Então, essa é o grande lance que tem dessa história de novas, e no caso aí do X. Porém, deve ser usado sim, sempre com a ideia de ter aquela bandeira, aquele nicho de pessoas ou aquele bairro e fazer toda a comunicação dele para isso. Uma coisa que eu percebo muito do Twitter é que ele às vezes, alguma coisa que foi dentro dele não repercute tanto, mas o que foi dito lá repercute fora. Sim. Né? Você vê a postagem, por exemplo, no Instagram, do cara fez lá no Twitter. No Twitter nem deu grandes resultados, mas por ter feito isso no Twitter, ele repercute em outro lugar, né? E quem está comentando, quer dizer, ou seja, aí tem toda essa interação que tem. Sem dúvida nenhuma, a rede social é um advento que vai ter que ser aproveitado não somente para político, também para a parte empresarial também é muito bem feito. E sem dúvida nenhuma, né? Ou seja, é o direito que a pessoa tem de postar o que quiser, como quiser, onde quiser. Porém, vai sofrer toda essa parte tem a legislação, que eu não posso sair xingando qualquer um a qualquer momento. Aí também em nenhum lugar, nem na rua, lugar. Né? Agora, a gente vai falar um pouco de mídias tradicionais, né? Sobretudo jornal, rádio e televisão, que são as mais tradicionais. É importante ainda fazer o trabalho nessas mídias e como que você sugere o trabalho a partir dessas mídias? Com assessoria de marketing político, a gente percebe o seguinte, né? Lógico que você vai trabalhando o candidato durante todo o ano a gente tem ações e algumas coisas, mas ele consegue perceber que ele está candidato mesmo na hora que sai em jornal, na hora que sai em TV, na hora que a mídia tradicional entra com todo aquele horário eleitoral. Quer dizer, por incrível que pareça, o horário eleitoral é uma coisa assim que todo mundo torce o nariz, não gosta tanto, mas é ali que o candidato percebe mesmo que ele está em campanha e que ele precisa ter aí uma pujança maior com a comunicação. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente trata de mídia social, é importante, tem que ser visto, mas a mídia tradicional, eu não largo mão, não. O radinho de pilha, aquele radinho ali, sempre funciona, sempre vai funcionar. E assim, né, no caso do jornal impresso, eu percebo que muitas pessoas, fora do período eleitoral, eles mantêm artigos em jornal, essas coisas, ou comentário em programa de rádio. Isso é uma estratégia que você acha que é válida para se manter, para defender a sua pauta? Além de defender a sua pauta, lembra daquela bandeira que esse candidato vai ter que estar levantando? É essa a ideia. Mas ele vai falar daquele assunto e vai colocar para ser publicado. E muitos jornais e muitas revistas e muitas TVs, ou enfim, o jornalismo em si, ele gosta disso, porque é a pessoa especialista naquele sentido. Se ele, como o caso que eu comentei do advogado, ele falando como advogado daquele assunto. Isso é bem importante e faz sentido ele ter essa estratégia para isso. Ele se coloca como uma voz de influência. Sim, ele vai que é o que afinal a figura política é na sociedade, uma voz de influência, né, representando aquele povo, aquele nicho de mercado, aquele nicho de pessoas. Mercado político, vamos colocar assim. Porque nesse momento, Eric, o candidato ele se torna um produto. E até a gente fala isso na literatura, né? Temos aqui o livro aqui do Adolfo Queiroz, né? Então, ele traz toda essa parte aí do candidato como produto. E sim, ele tem lá que se vender no mercado de uma forma ética, de uma forma profissional, e chamando profissionais para ajuda para isso. E quando a gente fala dessas estratégias de marketing político, é bem dividido isso aí. Tem o antes da campanha,
que é o pré-campanha, tem a campanha propriamente dita, né, o período de campanha, né, que 2, 3 meses, e o pós-campanha. Porque embora esse candidato ele não ganhou a eleição, não foi o pleito, não conseguiu o pleito que ele estava tentando, ele pode usar toda essa divulgação que foi, essa exposição, é bem interessante ele fazer isso. Já que ele se expôs tanto e que ele estava na sociedade, usar isso como bandeira para a próxima candidatura. Tá, a gente sempre gosta de dizer isso aí, quando acabou uma campanha, quando começa a outra. No dia seguinte, já está em campanha para a próxima eleição. Eu vi o livro que você colocou aqui, né, que é o Marketing Político Brasileiro, Ensino, Pesquisa e Mídia. Isso aí. Ele foi coordenado pelo professor Adolfo Queiroz, e tem o símbolo da vassourinha. O símbolo da vassourinha ele é muito famoso, né, ligado ali ao Jânio Quadros, nos anos 60 e tudo mais. Essa coisa de uso de símbolos ajuda ainda? Como encontrar um símbolo para chamar de seu? Eu estou aqui em 2024, 60 anos depois. E estamos falando da vassourinha que foi usada pelo Jânio Quadros. Eu vou usar o jingle então dele aqui, ó. Varre, varre, vassourinha, que o calor já lançou. Sem dúvida nenhuma, é uma coisa importante que ele tenha para isso. Fazer essa parte, né? Eric, você trouxe uma ideia bem importante agora, que são símbolos. E trazer esses símbolos, no caso aqui da vassoura, e o Jânio Quadros usou isso e levou adiante. Nós temos também o caso do Fernando Collor, né, que fazia toda a parte de ter aquilo roxo e usava toda essa parte de virilidade, juventude. E andava de jet ski, quer dizer, ou seja, toda essa ideia foi eleito. Quer dizer, ou seja, usar esses símbolos é sempre bem-vindo. Agora vamos aqui um pouco mais aqui para o interior nosso aqui, para nossa rede. Um médico, por exemplo, estar associado àquele jaleco branco, o advogado ao terno e gravata, quer dizer, ou seja, usar esses símbolos como marketing político. Por que não? Isso faz parte da mensagem. Faz parte da mensagem fazer toda essa informação. Quer dizer, ou seja, ao dar uma entrevista, utilizar aí do fundo uma imagem, alguns símbolos que remetem àquele assunto que ele quer defender, né? Que ele está com aquela bandeira, né? E assim fazer para tudo, né? Interessante. Isso é bem importante e está aqui, ó. Nós tivemos um dado dessa eleição passada, né, de 16 de outubro, aqui em Piracicaba, que eu acredito que é um dado, diria até preocupante, porque foi cerca de 90 mil pessoas que não foram votar. Chegou a 30%, 29% alguma coisa. Se você pegar o nulo e o branco, vai para 30%. Mas aí dá em torno de 29% e tal. 90 mil pessoas, nós temos um eleitorado de 314 mil, né, pessoas. Então, 90 mil simplesmente não foi votar. E aí eu vejo, é claro, várias responsabilidades, né? Uma delas, nossa, aqui, como comunicação pública, de mobilizar, de ter alcance e tal, da própria mídia que cobre política também, mas também de quem atua na política, né? Que estratégia o senhor acredita que seja possível utilizar para conseguir mobilizar quem está alheio à política? Quais são essas estratégias? Lógico, pensando em quem está se construindo uma candidatura, né? 90 mil pessoas você consegue, de repente, até eleger o prefeito. Nossa, pois é. Então, assim, são coisas assim, a gente também percebeu, e já tem estudos falando sobre isso, que a população também envelheceu. Ou seja, então tem aqueles 70 anos que a pessoa não precisa votar mais, não, 65 anos, né, que a pessoa não precisa votar mais, e ele deixou para lá e não quer nem saber mais sobre o voto. Então, fazendo uma estratégia e ter uma estratégia para esse público também, ou seja, na sua campanha, no seu discurso, na sua comunicação, também trazer essa ideia aí dos mais idosos, de ter essa proposta, essa propositura, de novo, você chamar para essas pessoas, depois ele vai acabar votando. Então, é aí que tem que ser feito esse alerta, ou essa comunicação mesmo para trazer. Tentar mobilizar o afeto da pessoa em torno daquilo, ó, você
você pode decidir também, você pode estar aqui participando desse processo, porque é bastante, né, cara? É muita gente, né? É muita gente. 90 mil pessoas é muita gente. Você enche 3, 4 vezes o Barão de Serra Negra. Então são coisas assim. E aí você vai falar assim, que eles não fizeram isso? Não, fizeram, mas assim, é aí que está o trabalho desse vereador, né? Nós citamos aqui que tem várias candidaturas, né, que se pode ser feito, mas o vereador é mais difícil, mas que você está próximo, né, que está ali, na sua cidade, no seu bairro, e focando, cidade, bairro, rua, condomínio, clube, fazer toda essa junção e conseguir atingir o máximo de eleitor possível e principalmente o quê? Conversando, mandando mensagem, usando meu pai, sendo interessante e não interesseiro. Interesseiro. Bacana. Agora tem outras questões aqui, que nós já falamos de rede social, de comunicação tradicional, novas tecnologias que estão no radar aí. Uma delas é a inteligência artificial, IA. Né? O tal da IA. Como que você acha que esse tipo de tecnologia vai influenciar as campanhas no futuro aí? Ela tem também para postagem, ou seja, você tem uma facilidade enorme de postagem, de fazer robôs, de montar robôs aí para fazer essa postagem automática, ou seja, veio para ajudar. E assim, uma formação de texto, quer dizer, lógico que ele precisa ter aquela comunicação, não errar em português, não errar no texto, quer dizer, isso vai ajudar demais a pessoa a fazer uma postagem. Quer dizer, ele pega um assunto, lógico que ele vai ter que editar isso, mas o IA já te dá uma base e ele constrói aquele texto, aquela fala baseado nisso. Mas vai influenciar? Vai não, já está aí. Não tem como voltar para trás. Não tem como retroceder quanto a isso. Não tem como não voltar. E assim, são coisas assim, de novo, ou seja, conforme ele vai utilizando isso, ele vai se moldando e ele vai percebendo até onde ajuda, até onde não. Mas é inevitável, né? Quem que não a gente antigamente não tinha câmera em lugar nenhum. Hoje tem câmera em tudo que é lugar, então fica fácil de você saber se a pessoa está ou não está. Isso é uma coisa que essa inteligência artificial vai trazer cada vez mais. Exatamente, também concordo nesse aspecto. Agora, a gente estamos quase finalizando aqui a nossa conversa. Fala um pouco do livro Poder das Conexões, o capítulo que o senhor assina. Qual que é o capítulo e qual o contexto que ele está colocado nesse livro? Então, nesse livro aqui, O Poder das Conexões, foi escrito aqui, nós escrevemos em 15 autores. A coordenação é do Rodrigo Ruiz e o meu capítulo ficou com a parte de SDR, que são aí os primeiros contatos com os clientes. Quando se traz alguma informação por exemplo, no Instagram, ele caiu lá pediu informações e deixou o telefone e o nome. E é preciso fazer um contato com ele. Então, para que o vendedor da pessoa não faça esse trabalho, criou-se, através disso, isso explodiu na pandemia, esses SDRs, que são esses representantes de vendas que vão atrás, ou seja, vão filtrar, vão qualificar, a palavra certa é qualificar o lead. Ou seja, essa pessoa que pediu essa informação, ela tem potencial de compra, ela é um cliente verdadeiro, ela pode fazer esse trabalho, a empresa tem o produto ou o serviço para essa pessoa, e aí sim coloca para o vendedor fazer esse trabalho e fazer essa conexão, né? Então aqui tem o poder da conexão, a importância do network como estratégia de crescimento pessoal, profissional e dos negócios. E por que não, para a política também. É fundamental o network para a política, né? Outra coisa importante se falar também com a política é que a pessoa fala assim, nossa, eu quero ser vereador para ganhar dinheiro, porque o salário do vereador e tal. Não é assim, não é essa a ideia. Ele tem que ter um dom, tem que ter aí uma dedicação para a sociedade, tem que ter um carinho com a sociedade, porque não é por dinheiro essa história. Para ser aí uma liderança e para trazer essa liderança para a Câmara dos Vereadores, ou seja, lá para onde for aí, né, prefeitos, governadores e, por que não, presidente da República, ele tem que ter um carinho, uma dedicação, porque, de novo, né, se for para pensar em dinheiro,
Aí, assim, não é por aí que... Mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim, não. Né? E histórias nos dizem que as pessoas que estão lá por dinheiro acabam depois não se reelegendo, a população vê ele com outros olhos, e essa é a ideia, né? Muito legal quando a pessoa quer fazer o bem para a população. E não tem lugar melhor para fazer bem. Ele passa a ser interesseiro e não interessante. Exatamente, aí. De novo, é meu pai. Para fechar. É isso aí. Dentro dessa ótica aí. Professor Jaime Curso, muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. Poxa. Nosso tempo, infelizmente, já foi aqui, ó. Tamo... Deu nosso 30 minutos de conversa aí. Mas muito legal. Foi uma honra trazer toda essa experiência que a gente tem. A gente está há 20 anos já nesse mercado. E a gente acaba acostumando, de uma certa forma, assim, falar de política. E a gente sempre gosta de dizer que a cidade, quando está em campanha, ela se torna mais bonita, porque é cheio de bandeira para tudo que é lado, todo mundo alegre, então eu gosto Tem gente demais. que não gosta muito, né? Então, mas aí eu vou fazer assim, eu sempre gosto quando tem essas pessoas querendo ajudar os outros e se candidatando para isso acontecer. Então, com certeza. Um período de campanha, sem dúvida nenhuma, um período que a cidade fica mais alegre. Muito obrigado, professor Jaime, mais uma vez. Valeu, seja sempre bem-vindo aqui à Câmara e também ao Câmara Convida. E eu agradeço você que acompanha a gente pelos canais 11.3 em sinal aberto da TV Digital, no canal 4 da Claro Net, no canal 9 da Vivo Fibra e também nas redes sociais, lá no Facebook Câmara Municipal de Piracicaba e também no YouTube, TV Câmara Piracicaba. Eu lembro para você que está no YouTube, ó, dá o like, aperta aí o inscrever, aperta o sininho para receber as notificações, que a gente está aí crescendo todas as redes sociais da Câmara para poder divulgar o trabalho político realizado em Piracicaba. Eu agradeço a sua atenção e até a próxima. Câmara Convida.